Fala galera, seja bem-vindo a mais uma aula. Na aula de hoje, a gente vai dar seguimento à aula passada que eu falei sobre as noções básicas de trigonometria, não foi? Então vamos lá, só recordando, ó, eu fiz esse exercício, ó, questão 1, questão 2, questão 3, beleza? Por que eu resolvi fazer essa questão? Porque a gente resolveu recordar as razões trigonométricas, como é que eu digo? As noções básicas de trigonometria que o professor passou para vocês, beleza? Então não poderia deixar de falar, principalmente, revisar aqueles conteúdos que eu falei na aula passada, ok? Eu passei para vocês a questão 10, página 43, vamos resolvê-la. Diz o seguinte, em um parque, em parques infantis é comum encontrar um brinquedo chamado escorregador, constituído de uma superfície plana, inclinada e lisa, por onde as crianças deslizam, e de uma escada que dá acesso à rampa. No parque de certa praça, há um escorregador apoiado em um piso plano e horizontal, cuja escada tem 2 metros de comprimento e forma um ângulo de 45 graus com o piso, e cuja rampa forma um ângulo de 30 graus com o piso, conforme ilustra a figura. Beleza, ele bota um textão e vai te pedir o seguinte: de acordo com essas informações, é correto afirmar que o comprimento L, ou seja, o comprimento L aqui da rampa é de quanto? Então vamos lá, vamos juntos? Diz o seguinte, turma, para descobrir o comprimento L aqui, vamos lá. Observe que aqui eu tenho um ângulo de 45 e aqui eu tenho um ângulo de 30, tá certo? Não dá para tu utilizar a relação seno direta aqui não, tá certo? Tu observa que vai formar dois triângulos, ó. Um aqui, ó, um desse lado esquerdo e um desse lado direito, beleza? Então vamos lá, vamos montar a primeira relação aqui, ó. Desse lado aqui eu tenho um triângulo. Olha a sacada aqui, ó. Vamos descobrir essa altura Hzinha aqui, ó, para depois descobrir o valor de L, tá certo? Ou seja, ó, através desse triângulo aqui, qual a relação que eu vou utilizar? Eu tenho exatamente esse triângulozinho aqui, ó. Vou reescrever ele aqui, ó. Pronto, para ficar melhor para vocês verem. Aqui eu tenho 45, aqui eu tenho um H e aqui eu tenho um 2. Qual a relação? Seno, cosseno ou tangente? Lembrando, cateto oposto e hipotenusa é o seno. Seno de quanto? Seno de 45 igual a H sobre 2. Beleza? Vamos recordar? Quanto é que vale seno de 45? Façam a tabela. Tem que saber, turma, de qual é salteado essa tabela. Não é difícil. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2, raiz de 91. A tangente é diferente, raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Acabou-se. Pronto. Então vai ficar o seguinte, ó, seno de 45. Vocês já sabem que seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Continua o restante, ó. Então vai ficar igual a H sobre 2. Corta 2 com 2. Então H é igual a quanto? Ó? H é igual a raiz de 2. Beleza. Tranquilidade aqui, ó. H é igual a raiz de 2. Terminou? Não. Eu já sei o valor desse H aqui, ó. H é igual a raiz de 2, tá certo? Vou aplicar outra relação nesse triângulo aqui, ó. Desse lado direito aqui. Então, qual é essa relaçãozinha? Vamos lá. Eu vou ter outro triângulo aqui, ó. Vou desenhar aqui para vocês. Eu vou ter outro triângulo aqui, ó. Esse triângulo aí vai ser exatamente assim, ó. Tá certo? Aqui eu tenho 30 graus. Aqui eu tenho um H, ó, que eu já descobri que vale raiz de 2. E aqui eu tenho um L. Tá certo? Qual a relação que eu vou utilizar? Seno, cosseno ou tangente? Seno de novo. Só que agora é o seno de 30 graus. Seno de 30 é igual ao quê? Raiz de 2 sobre L. Tá certo? Vamos recordar? Seno de 30 vale quanto? Seno de 30, vocês já sabem que vale igual a 1 meio. Então, 1 meio igual a raiz de 2 sobre L. Faz a Xuxa, ó. L vezes 1 dá L. Então, L igual a quanto? 2 vezes raiz de 2, 2 raiz de 2. Então, vou colocar aqui, ó. L é igual a quê? 2 raiz de 2. Pronto. Encontrei a resposta correta, ó. L igual a 2 raiz de 2. Letra B de bola. Tranquilo? Vamos seguindo, ó.
Essa questão é da atividade proposta, tá? De vocês aí no livro. Observa, turma, para você estudar, queria que vocês focassem só nos meus slides, tá? Estuda só pelos meus slides. Por quê? Porque eu estou juntando várias partes e colocando as partes principais no slide. Então, se tu vai acompanhando só pela apostila, tu vai ficar a perder tempo, tá? Procurando ela. E aí tu não vai conseguir acompanhar nenhuma coisa nem outra. Então, foca só no meu slide. Quando for preciso utilizar a apostila, eu vou falar, tá certo? Mas por enquanto, nessa parte de geometria, tá só o slide, tá? Então olha para cá, copia os exercícios no caderno, deixa no caderno. Copia todos os exercícios que eu estou fazendo aqui no teu caderno, para ficar melhor de tu estudar. Então vem comigo. Ter condições de acessibilidade a espaços e equipamentos urbanos é um direito de todo cidadão. A construção de rampas nas estradas de edifícios que representam escadas garante a acessibilidade principalmente às pessoas com deficiência física ou com mobilidade reduzida. Pensando nisso, na entrada de um ETEC, onde há uma escada de 2 degraus iguais, cada um com 15 centímetros de altura, pretende-se construir uma rampa para garantir a acessibilidade do prédio a todos. Essa rampa formará com o solo um ângulo de 3 graus, conforme a figura. Beleza, então ele vai te dar essa figura aqui da rampa, tá certo? Dados, então vai te dar dados de seno de 3 graus e cosseno de 3 graus. Turma, observaçãozinha aqui. Antes de eu falar essa observação, vamos só terminar aqui. Ó. Sendo assim, conclui-se que o comprimento da rampa será de quanto? Então, ele quer saber o que? O comprimento da rampa. Pronto, observações. Quando na questão ele não falar nesses 3 ângulos aqui, ó, 30, 45 e 60 graus, são 3 ângulos que tu tem que saber. Saber o seno, o cosseno e a tangente desses 3 ângulos, 30, 45 e 60. É aquela tabelinha, na prova ele não vai te dar, tá certo? Em nenhum vestibular. Então tem que saber memorizar desses 3 ângulos. Agora, se for um ângulo diferente, ele vai ter que dar. Se não der, tá anulada a questão, tá certo? Então tá aí, ó, seno de 3 graus, ele deu 0,05. Cosseno de 3 graus, ele deu 0,99. Beleza. Ok. Então vamos lá. O que eu vou fazer agora? Turma, ele quer saber o valor dessa rampa aqui, ó, o comprimento da rampa. Vou chamar de x. Então nada mais, nada menos, é como se eu tivesse um triângulo, ó. Eu tenho um triângulo aqui, ó. Tá certo? Aqui eu tenho um ângulo de quanto? De 3 graus. E tem uma altura de quanto? Ó? Observe que a altura vai ser, ó, daqui até lá em cima. 15 mais 15, 30. Então vai ser o quê? 30 centímetros. E aqui é um x, ó. Tá certo? E aqui é x. Qual a relação? Pronto. A dificuldade é só saber a relação. Qual a relação? Seno, cosseno, tangente. Se tu observar, o cateto oposto, hipotenusa é o seno. Então, vou aplicar, ó, seno de 3 graus é igual a 30 sobre x. Professor, seno de 3 graus, eu não sei não. Beleza, não tem problema. Vai lá na questãozinha, ó, seno de 3 graus, ele deu 0,05. Então, vem aqui e substitui, ó. Então, aqui eu vou ter o que? 0,05 igual a 30 sobre x. Então, o x vai ser o que? Ó? Multiplica, ó. Vai ser 0,05 vezes x. Então, vai ser 0,05 vezes x igual a 30. Tá multiplicando, vem para cá dividindo. Então, vai ficar o que? Ó? Vou colocar aqui, ó, para ficar melhor. 30 dividido por 0,05. Tá certo? Então, vai ficar assim, ó. Olha a sacada. Vou tirar, ó, 0 e vírgula e vou acrescentar o que, ó? 2 casinhas lá em cima. Tá certo? De novo. Tirei 0 e vírgula, 0,0. 2 casinhas, né, ó? Então, vamos lá. Andei 2 casinhas aqui, ó. Como tem 2 casinhas, eu botei 2 0. Então, apaga, ó. Se fosse assim, turma, ó. Presta atenção. Isso aqui é bizu. Como só tem uma casinha, apaga aqui, ó. Só vai uma casinha. Agora, como tem 2 casas, ó. Observa aqui, o 0 e 5 são 2 casas. Então, quando tu apagar o 0 à esquerda, ó, vem 2 casas aqui. 2 zerinhos. Entendeu aí? Beleza. Tranquilo, né? É uma forma fácil de você
fazer a divisão. Então, vai ficar, na verdade, o quê? 3.000 dividido por 5. Então, vai ficar assim, ó, 3.000 dividido por 5. Vai ficar facinho, ó, dividir. 30 por 5 dá 6. Então, ficou o quê? 600 centímetros. 600 centímetros é a mesma coisa que quantos metros? Ora, 1 metro equivale ao quê? A 100 centímetros. Então, de metro para centímetro eu multiplico. De centímetro para metro eu vou dividir. Dividir por quanto? Por 100. Volta duas casinhas aqui. Ou seja, 600 centímetros, logicamente, ó, é igual ao quê? 6 metros. 600 centímetros é a mesma coisa que 6 metros. 6 metros, letra A de avião. Beleza? Tranquilo, né? Vamos para a próxima. Na próxima ele diz o seguinte. Um campo de vôlei de praia tem dimensões 16 metros por 8 metros, tá certo? 16 por 8. Então, 16 por 8, beleza? Então, duas jogadoras A e B, em um determinado momento de um jogo, estão posicionados como na figura a seguir. A distância x percorrida pela jogadora B para se deslocar paralelamente à linha lateral, colocando-se à mesma distância da rede em que se encontra a jogadora A. É de quanto? Então vamos lá. O que ele quer saber? Ele diz assim, ó, a distância x percorrida pela jogadora B para se deslocar paralelamente à linha lateral, colocando-se a menor distância da rede em que se encontra a jogadora A. Ou seja, paralelamente, ó. Então, o que eu tenho? Ó? Ele quer saber, ó, tem um aqui, ó, AB. Vamos dizer o seguinte, vamos descobrir aqui o que ele nos deu. Quais são os dados? Vamos anotar. Vamos aos poucos aqui, ó. Vamos aos poucos aqui. Então, vamos lá. Turma, ele me deu as dimensões, ó. Um campo de vôlei, pronto. Ele é a dimensão 6 por 8. Ok. Observa que aqui, ó, essa distânciazinha eu tenho 2 metros. E essa outra distânciazinha aqui, ó, eu tenho valendo 1 metro. Tá certo? Logicamente, ó, vem comigo, ó. Quanto é que vale essa distânciazinha aqui, ó? Ó, essa distância aqui. Quanto é que vale? Se aqui é 2, aqui é 1. Para completar os 8, ó, vamos lá. 1 mais 2, 3. 3 para dar 8, falta quanto? 5. Ou seja, só esse pedacinho aqui, ó. Só esse pedacinho aqui vale quanto? Vale 5. Então, já coloco aqui, ó. Vale 5. Legal, né? Então, o que eu tenho aqui? Aqui eu tenho 5, certinho. E eu vou descobrir o valor de AB, que é o x aqui, ó. Tá certo? Eu vou descobrir o valor desse AB, do ponto A até o ponto B. Tá certo? Quanto é que vale essa distância de A até B? Então, vamos lá. Eu vou utilizar qual relação? Antes disso, eu vou reescrever aqui, ó, desenhar a figurazinha para ficar bem bacana para vocês entenderem. Então, tá aí, ó. Aqui eu tenho um ângulo θ, aqui eu tenho 5 e aqui eu tenho x. Pronto, assim ficou melhor. Então, vamos lá. Qual a relação? Colado com a hipotenusa é o cosseno. Cosseno de θ é igual ao quê? 5, né? 5 dividido por x. Então, vamos multiplicar, né, a Xuxa aqui. X vezes cosseno de θ é igual a 5. Esse cosseno de θ está multiplicando, vai dividindo. Ó. Então, vai ficar x igual a quanto? 5 sobre cosseno de θ. Pronto, aqui que todo mundo engancha. Todo mundo engancha. Professor, como assim 5 sobre cosseno de θ? Mas ele não me deu o cosseno de θ não, o ângulo. Não me deu. É exatamente isso. Ó. Olha nas opções. Tangente, seno, cosseno, cotangente e secante. E aí, professor? Não tem essa opção correta aqui não. 5 sobre cosseno de θ? Pronto. É exatamente isso daqui que eu vou falar para vocês. Ó. Anota essas relações especiais. Ó. Vocês já estudaram seno, já estudaram o cosseno e a tangente. Mas vocês não viram essas relações aqui não. Ó,
Quando eu falar em cossecante, quando eu falar em cossecante, cotangente e secante, quando eu falar em cossecante, quando eu falar em secante e quando eu falar em cotangente. Vou só grifar aqui e vou explicar direitinho para vocês, ó. Quando eu falar em cossecante, cossecante é o inverso do seno, já que eu vou explicar. Só olhar aqui para a terceira letra, ó. A terceira letra aqui é o que? Um S. Um S lembra de seno. A terceira letra aqui é o que? Um C. Um C lembra de cosseno. A terceira letra aqui é um T. Um T lembra de quê? Tangente. Ficou fácil, né? Como assim, professor? O inverso, tal? Como é que é isso? Pronto, vamos lá. Vamos aprender isso aqui, ó. Não se decora, se aprende aqui, é facinho, ó. Tá vendo, ó? Esse cosseno aqui embaixo, então é como se eu tivesse assim, ó. Ele tá invertido, tá certo? Como assim, professor? Ó, se tivesse assim, 5 cossecante de θ, beleza. Agora, quando o cosseno está embaixo, quer dizer que ele está invertido. Exatamente aí, quando ele está invertido, ele, em vez de ser cosseno, ele vai virar o quê? Secante. Tá certo? Então, quando ele está embaixo, em vez de cosseno, ele vira o quê? Secante. Ou seja, 5 sobre cosseno de θ é a mesma coisa que 5 vezes secante de θ. Beleza? Vamos de novo. Vamos colocar exemplos aqui, ó. Se eu tivesse assim, ó, 2 sobre seno de θ. 2 sobre seno de θ, quem é que está embaixo? O seno. E esse 2 aqui é a mesma coisa, ó. 2 sobre seno é a mesma coisa que cossecante. Então, 2 vezes cossecante. Então, por isso que eu digo que a cossecante é o inverso do seno. E vice-versa. Entendeu? Tranquilo. Memorize esse quadrinho, ó. Vocês vão pegar tranquilamente. Só olhar para quem está embaixo, turma. Se tivesse embaixo o cosseno. Pronto. Está embaixo o cosseno. Se tivesse embaixo o cosseno. Cosseno de θ. Se tivesse embaixo o cosseno. O cosseno vai ficar o quê? Vai virar o quê aqui? O cosseno vira secante, então 2 secante. Ah, professor, mas se tivesse 2 sobre tangente? Ah, tangente vira o quê? Cotangente. Entendeu? Então, um é inverso do outro. Beleza? Então, para chegar na questão, na resposta final, vocês precisam saber essa tabelinha. Então, anota ela, que vai ser útil. Então, vai ficar assim, ó. 5 sobre cosseno de θ. Quem é que está embaixo? O cosseno. Quando eu inverter, o cosseno vira o quê? O cosseno, olha na tabelinha, a terceira letra é um C. Então, 5 secante de θ. Beleza? Tá feito. Encontrei a resposta. Resposta correta. 5 secante de θ. 5 secante de θ. A única que tem secante é aqui, ó, a letra E. Observa, ó, a C, ó, todo mundo ia marcar C, mas não é. A C está errada, tá certo? Então, a resposta correta é a letra E. E de escola. Tranquilo? Então, vamos seguindo. Última questão de hoje, para a gente fechar a nossa aula aí. Eu vou ter o seguinte. Um poste localiza-se em uma rampa plana que forma um ângulo de 28 graus. Beleza, uma rampa plana que forma 28 graus, com o piso horizontal, como mostra a figura. No instante em que os raios solares são perpendiculares à rampa, o poste projeta sobre essa rampa uma sombra de 2,3 metros. Então, beleza, ele vai projetar uma sombra aqui, ó, tá vendo? De comprimento. Calcule a altura do poste. Então, ele quer saber a altura aqui, ó, desse poste. Beleza? Turma, o legal dessa questão é que vocês precisam analisar e encontrar o valor do ângulozinho que vai estar correspondente a ele. Então, vamos lá. Ó. O que a gente vai fazer? Ó? Vamos aqui comigo. Vem aqui. Deixa eu projetar de novo. Aqui eu tenho a rampa, tá certo? Aqui eu tenho 28 graus. E o que acontece? Eu tenho um poste bem assim, ó. Aí do poste vai fazer a sombra. Deixa eu colocar aqui, ó. Deixa eu fazer de novo. Pronto, para ficar bem mais retinho. 28. Aí aqui eu tenho um poste, tá certo? Do poste ele vai projetar uma sombra. A sombra é aqui, ó. Deixa eu colocar de outra cor.
a sombra dele vai estar aqui, ó, em vermelho. Tá ok? E aqui, ó, eu vou puxar um pontilhado para ficar do jeito da figura. Beleza. Então, vamos lá. Turma, como é que eu faço para descobrir? A altura desse poste aqui, ó. A altura desse poste. Ele me diz que a sombra do poste aqui vale 2,3. Isso ele me deu, tá aqui, ó. 2,3 metros. Primeiro de tudo, ó, eu havia falado para vocês para descobrir o ângulo aqui do triângulo. Como assim, professor? O ângulo. Primeiro de tudo, vocês vão fazer isso aqui, ó. Lá da trigonometriazinha básica. Vocês precisam encontrar o ângulozinho, ó. Vamos projetar aqui, ó, pontilhar. Formei 90 graus, tá certo? Vamos chamar aqui o ângulo de alfa. Turma, olha que legal. Se aqui é alfa, aqui também é alfa. Ó, PV, ângulos opostos pelo vértice. Turma, se aqui é 90 graus, quanto é que vai valer esse ângulo? Alfa, alfa. Combinou aqui, ó. Alfa, alfa. Opa. Alfa, alfa. Combinou. 90, 90. Combinou. Qual foi o ângulo que sobrou? 28. Então, aqui também, ó, 28 graus. Então, esse 28 aqui vai ser igual ao 28 lá em cima. Tá certo? Eita, professor, nem sabia disso. Pois é. O difícil da questão é só isso. Então, vamos apagar de novo. E vou desenhar bem legal para vocês e maior. Pronto. A dificuldade da questão era essa, ó. Então, aqui eu já sei, ó. Aqui 90, tá certo? Aqui é 28. Se aqui é 28, lá em cima é 28. Pronto, lá em cima é 28. Por quê? Basta projetar, aqui é 90, chamei de alfa. Se aqui é 90, se aqui é alfa, aqui também é alfa, é o PV. 90, 90 combinou, alfa e alfa combinou, o que restou foi o quê? 28, pronto. Então, lá aqui em cima, ó, vale 28 graus. Professor, se aqui vale 2,3, quanto é que vai valer o valor de H? Pronto. Tu vai utilizar seno, cosseno ou tangente. Esse triângulozinho, ó, tu tem cateto oposto, que vale 2,3, e hipotenusa, que vale H. Então, mexeu com cateto oposto e hipotenusa é o seno. Então, vou utilizar o seno de 28 graus é igual ao cateto oposto, que está na frente do ângulo. Vale o quê? 2,3. Deixa eu botar aqui, ó, 2,3 dividir pela hipotenusa, que vale quanto? H. Professor, mas o seno de 28 eu não sei não. Não tem problema. A questão tem que deixar claro aqui, ó. Seno de 28 é igual a 0,46. Fechou. Então, seno de 28 é igual a 0,46. Vamos substituir. Então, vai ficar assim, ó. 0,46 é igual a 2,3 sobre H. Multiplica em cruz. Então, vou ter o quê? 0,46H igual a 2,3. Show de bola? Então, H vai ser quanto? 2,3 dividido por 0,46. Turma, aquela ideiazinha, ó, duas casinhas, tira 0 e vírgula. Vou andar duas casinhas, ó, uma, duas. Então, vou apagar a vírgula aqui e acrescentar um zero. Legal? Então, vai ficar o quê? 230 dividido por 46. 230 dividido por 46. Vamos dividir aqui, ó. Se eu multiplicar aqui por 5, 30. Então, ficou o quê? 230 dividido por 46 é igual a quanto? É igual a 5. Está em quê? Está em metro. Então, resposta 5 metros. Tá certo? Resposta 5 metros. Então, tá aí. A H, a altura do poste aqui, é igual a 5 metros. Tá certo? Então, fechamos aí na aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se não entendeu, volta à aula, tá certo? Dá volta um pouquinho a aula. Vocês podem colocar na velocidade 2 para vocês verem eu fazendo as resolução rápido, tá certo? Então, volta a aula rapidinho, bota no vezes 2. Aí vocês vão ver eu fazendo a resolução rápida. E daí vocês já vão entender como que eu fiz, se ficou alguma dúvida, tá certo?
E daí, lembrando, anota todos os exercícios no caderno de vocês, deixa lá o enunciado e a resolução, porque assim vai facilitar o teu estudo, beleza? Até a próxima aula. Tchau, tchau.